Experiência de Fé, da ministra Gelda Almeida Pinho. Boa noite a todos. Meu nome é Gelda Pinho, tenho 81 anos e ingressei na fé messiânica há 44 anos. Dedico como ministra benemérita na Igreja Santo Amaro. Conheci a Igreja Messiânica em 1978, em um período muito difícil da minha vida. Sofri por 8 anos com a úlcera hemorrágica. Tinha constantes vômitos com sangue, insônia e minha alimentação era bem restrita à base de líquidos. Essa situação me ocasionava muito sofrimento. Cheguei a pesar 38 quilos. Nessa época, trabalhava como enfermeira em um hospital e tive que me afastar por um período de 6 meses para poder cuidar da minha saúde. Nesse período, um membro da Igreja Messiânica, ao saber da minha purificação, foi em minha casa prestar assistência religiosa. Recebi jorei por 15 dias e logo percebi uma grande melhora. Assim, fui orientada por ela a ir na Igreja de Santo Amaro para dar continuidade no recebimento do jorei. Fui até a igreja e relatei minha situação ao ministro responsável. Ele então me orientou a frequentar a igreja por 9 dias. Em seguida, me entregou uma vassoura para varrer as folhas do quintal. Na hora, fiquei um tanto contrariada, pois pensei, puxa vida, estou mal e ainda tenho que varrer o quintal? Mas fui obediente e segui sua orientação. Após essa dedicação, retornei para o meu lar. Tive a feliz surpresa de conseguir me alimentar e dormir tranquilamente. Coisa simples essa, mas que há tempos havia perdido. Meu marido, surpreso com minha grande melhora, também quis conhecer a igreja. Com 20 dias de recebimento de jorei na igreja, o médico que me acompanhava realizou alguns exames e constatou que não havia mais a úlcera. Fiquei surpresa. É como se eu tivesse sido operada. Assim, tive alta médica e pude voltar às minhas atividades cotidianas, como trabalhar e cuidar da minha família. Foi um momento de muita alegria e gratidão, onde minha vida com Deus e Meixo Sama passou a ter um outro sentido. Assim, continuei a frequentar a igreja. Certo dia, ao pegar uma ficha para receber jorei, naquela época, o recebimento de jorei era por meio de ficha. Fiquei um tanto contrariada por ter pego uma ficha de número maior, pois desse modo demoraria mais tempo para receber o jorei. Entrei na sala do ministro e questionei pela demora. Ele então, sem falar nada, só ficou me observando.
Era como se quisesse me ensinar algo com aquela situação. Foi naquele momento que percebi que também poderia ser útil a obra divina e tomei a decisão de me tornar um ministrante de Jurei. Assim, eu, meu marido e a minha filha participamos de 13 aulas e 3 entrevistas para nos tornarmos membros da igreja. Fomos aprovados e recebemos o Oricari, Medalha da Luz Divina, em 17 de março de 1979. Comecei minha jornada messiânica, com o acompanhamento dos ministros responsáveis que me davam assistência. Alguns, inclusive, já partiram para o mundo espiritual. Tenho imenso sentimento de gratidão a todos eles, pois foram essenciais na minha formação. Graças a esses pioneiros, pude compreender melhor sobre Deus e Meixo Sama, dando um novo sentido na minha vida. Fui desenvolvendo um espírito missionário e a cada momento que me deparava com pessoas sofrendo, ministrava-lhe Jurei. No meu local de trabalho, tinha uma sala onde eu ministrava Jurei. Chegavam pessoas com doenças psicológicas graves e após o recebimento de Jurei, logo se acalmava. Passei então a ser muito solicitada para ministrar Jurei. Comecei a encaminhar essas pessoas para receber Jurei na igreja de Santo Amaro. E assim cheguei a encaminhar para o outorga em média de 7 a 10 pessoas por mês. Teve 2 casos de acompanhamento de Jurei em meu ambiente de trabalho que me marcaram profundamente. O primeiro foi de uma senhora que entrou com hemorragia no hospital, onde precisou fazer várias transfusões de sangue, sendo necessário passar por uma longa cirurgia de 8 horas. Fiquei o tempo inteiro na sala de cirurgia ministrando Jurei. Ela estava completamente desenganada. Após alguns dias, essa senhora teve alta. Com esse milagre, pude encaminhar 4 médicos desse hospital que se tornaram membros logo em seguida. O segundo caso foi de uma criança com crise asmática, que era internada constantemente. Por coincidência, soube que os pais eram membros da igreja, mas não entendia porque eles não ministravam Jurei no filho. Então comecei a ministrar Jurei nessa criança e senti que deveria falar de maneira mais firme com seus pais. Então disse a eles: vocês devem ministrar Jurei no seu filho, pois é isso que irá salvá-lo. Depois disso, essa criança não voltou mais a ser internada e os pais acompanharam em casa. Hoje são membros pioneiros na fé. Em dezembro de 1979, recebi a missão de cuidar de um setor com 50 pessoas. Mesmo trabalhando, me esforcei ao máximo para conciliar meu trabalho e a vida pessoal com essa nova missão. No horário do meu almoço, por cerca de 10 minutos, fazia difusão na vizinhança daquele local que abrangia a região do bairro de Capão Redondo.
A orientação do ministro era que eu deveria ganhar convicção no Jorei, então tinha que ministrar 10 Jorei por dia. Em 1982, levei um pequeno grupo de pessoas para dedicarmos na obra da construção do solo sagrado de Guarapiranga, que estava se iniciando. Esse acompanhamento resultou no encaminhamento de todas essas pessoas que me acompanharam. Em 1985, ganhei outro setor composto por 200 membros do bairro do Parque Araripe, onde pudemos desenvolver a setorização com reuniões de Jorei dos lares dos membros. Nesse grupo foram 10 pessoas outorgadas. Em 1990, abri um núcleo de Jorei na minha casa. A frequência era bem alta. Assim, o ministro orientou a abrirmos uma unidade religiosa. Esse núcleo durou 3 anos e muitas pessoas foram outorgadas. Em 1994, recebi a missão de cuidar da área do Capão Redondo, que abrangia a área do centro empresarial até Itapecerica da Serra. Nessa época, estava dedicando como assistente de ministro e tínhamos como missão, juntos com os membros assistentes, acompanharmos cerca de 300 pessoas. Conhecia a casa de quase todos os membros. Usava muito a expressão: temos que gastar sola de sapato. Lembra disso, Sonia? Não poderíamos ser cabide de orcádia. Nos dias dos cultos, juntamente com os assistentes de família, ficávamos na porta da igreja para recepcionar os participantes de seus devidos setores. Assim, cada assistente sabia quantas pessoas participavam do culto. Em 1994, fui fazer o seminário para ministro. Até então, não era meu objetivo tornar-se ministra. Conversei com o meu superior sobre minhas aflições. E ele logo me acalmou, me encorajando a assumir essa nova missão. Nesse inteirinho, já como assistente de ministro, começamos os preparativos para a abertura da unidade religiosa. E em 1996, tivemos a permissão de inaugurar a Casa de Jorei, Capão Redondo. Na inauguração da casa, lembro-me com muita emoção da participação de mais de 500 pessoas. Tínhamos uma frequência de 200 pessoas nos cultos. Mesmo não sendo ministra, assumi como responsável. Foram muitas situações nessa época que tinha dificuldades para conduzir certos casos, mas sempre buscava orientação com meus superiores. No final de 1997, tive a permissão de ser otorgada no grau de ministra assistente. Lembro-me de 2 casos que me marcaram quando ainda era responsável pela Casa de Jorei. Tínhamos seguramente 80 pessoas que se encontravam em situação de desemprego.
Após acompanhamento com o Jorei e práticas messiânicas, foram empregados em 90 dias essas 80 pessoas. Um outro caso foi em relação a um rapaz que na época vendia alguns papelões pelas ruas. Ele tinha um odor fétido, levei ele até a minha sala e ministrei-lhe Jorei. No outro dia, ele voltou de banho tomado e eu lhe orientei que os papelões que vendia deveria fazer gratidão de seus ganhos. Com essa prática, depois de 2 meses, ele não morava mais na rua, tornou-se membro e começou uma nova vida. Ainda nesse período, tínhamos um sonho de mudar o nível da casa de Jorei para Jorei Center. Então, recebi a tarefa de encaminhar 25 pessoas em 2 meses. E graças a Deus e a Meixo Sama, conseguimos esse objetivo. Em setembro de 97, a casa de Jorei mudou de nível para Jorei Center Capão Redondo. E lá, dediquei por 10 anos. Ao longo de minha vida missionária, tive a permissão de encaminhar para a igreja mais de 250 pessoas. Desculpa, esqueci o nome dele. Desculpa, me atrapalhei um pouco. Me perdi. Não foram poucos milagres, desculpa, viu, gente, eu me perdi um pouco. Não foram poucos milagres e proteção que recebi eu e a minha família. Recebemos ao longo desses anos, servindo juntos a Meixo Sama, muitos milagres. Em 25 de setembro de 2015, tive minha vida salva após um acidente de moto que fui acometida. Fiquei 3 dias na UTI com traumatismo craniano e fratura exposta da perna direita, do qual recebi uma prótese de 35 centímetros. O médico na ocasião me disse que ficaria de 2 a 3 anos sem andar, mas graças a Deus e a Meixo Sama, voltei a andar em 6 meses e não tive sequela. Recebi muita assistência de Jorei, de reverendos, ministros e membros. Em março de 2020, meu marido teve um derrame hemorrágico, mas graças a Deus ele saiu ileso, sem sequelas. Novamente tivemos assistência assídua de ministros e membros da unidade religiosa. Minha gratidão a Deus e Meixo Sama é eterna. Agradeço a meus antepassados por seguir junto comigo, ao meu marido e minha filha, que sempre me apoiaram em minha missão, e também aos reverendos ministros membros por participarem da minha vida. Continuo empenhado na obra divina, dedico semanalmente nos plantões de Jorei da Igreja Santo Amaro às terça-feira. Não faço como era antes, mas sigo com o espírito de buscar fazer sempre o meu melhor, me esforçando para levar mais pessoas a se tornarem úteis a Deus e a Meixo Sama.
O meu muito obrigado a todos.